Gente, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos no dia do Yom Kippur, que foi há 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi isso mesmo? Só há 2 semanas, né? Há 2 semanas atrás foi o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo ficava em tensão, porque ninguém sabia o que ia acontecer se o cara ia sair. O camarada entrava com uma bacia com o sangue do sacrifício, e quando ele ia entrando, o povo todo de Israel, o povo da época do tabernáculo, da época do deserto, todos eles ficavam de plantão do lado de fora, observando em silêncio, num clima de expectativa. E quando aquele homem entrava, ele sumia, como Jesus, quando ele foi sepultado, ele sumiu da visão de todos. Ninguém mais viu, ninguém sabia o que estava acontecendo naquele período de 3 dias. O sumo sacerdote entrava, levava o sangue, e o povo ficava na expectativa do lado de fora. Há algumas pessoas que pensam e dizem e ensinam que o sumo sacerdote entrava com uma cordinha amarrada no pé, que se desse ruim e ele morresse, o pessoal aqui rebocava, está fora. Mas olha só, se ele entrasse com uma corda, aí é que ele morria, porque ele estaria alterando as vestimentas do sacerdote. E se ele fizesse isso, Deus ia fulminar o cara na hora. Ele não podia entrar vestido de preto, de verde, ele tinha que ir com as roupas determinadas pela palavra em Levítico. Ele tinha que se vestir da maneira que Deus dizia, e ir sem cordinha nenhuma. Ele tinha que entrar ali pela fé, levando o sangue do cordeiro. Ele também entrava tremendo. Gente, fica orando por mim aí, aleluia, lá vou eu, ai meu pai. E ele entrava, e a tradição rabínica diz que nunca nenhum sumo sacerdote morreu no Santo dos Santos. Todos eles saíram, e quando o sumo sacerdote saía, ele dizia, o sacrifício foi aceito. O povo fazia uma festa, uma celebração, era barulho, música, pessoal tocando chofar, e era uma barulheira, uma festa. A gente tem que aprender a celebrar com o povo de Israel, porque nós somos ainda, Jesus é bom, aleluia, porque ele morreu na cruz, glória a Deus, mas ele ressuscitou no 3º dia, uhul. Irmão, se você entendesse a profundidade disso, ele que venceu a morte e removeu de você o medo da morte, quando você ouvisse falar da ressurreição, você ia pular no seu lugar e dizer, glória a Deus, eu fui livre da morte e do medo da morte, aleluia, eu sou um vencedor e mais que vencedor, aleluia. Quando ele saía, era um momento de vitória e de celebração. A ressurreição, gente, é o recibo da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado. Aleluia! Por isso, nós não esperamos por um futuro tenebroso, mergulhado em derrota, em juízo e em medo, mas um futuro glorioso, pois o juízo foi realizado e o preço foi pago. Aleluia, e o pagamento não foi feito ao diabo, porque a nossa dívida não era com o diabo, era com Deus. Entenda o seguinte, a morte de Jesus, para o diabo, foi o pagamento de um resgate, não de dívida alguma. Você e eu nunca tivemos dívida nenhuma com o diabo. A morte de Jesus para o diabo foi o pagamento de um resgate. Efésios 2 diz que nós estávamos sequestrados nas mãos do diabo, e Jesus nos redimiu. Ele pagou o preço do resgate, mas para Deus a morte de Jesus foi o pagamento da nossa dívida para com Deus em Adão, e o preço foi pago por completo, tetelestai, está consumado, foi pago por completo, amém? Foi um preço pago por completo. 1 Coríntios 15, 13, 14, depois de 20 a 26, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um outro homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cada vez que você obtém uma vitória em Cristo, você está colocando os inimigos do Senhor debaixo dos pés dele. Nós somos o corpo de Cristo, que eu saiba, os pés estão no corpo. Quem tem que vencer pela fé, a morte, Jesus já venceu, nós agora pela fé também vencemos.
quando nós vencemos a enfermidade, a pobreza, a miséria, a desgraça, os pensamentos errados, nós estamos colocando os inimigos de Deus debaixo da sola dos nossos pés. Amém? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo fala dos que morreram como aqueles que dormem, porque para ele é apenas um tempo, como um sono, que depois alguém acorda, porque nós vamos ressuscitar. Na sua segunda vinda nós vamos ressuscitar, na segunda vinda de Jesus. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Sepultamento de incrédulo, eu não sei, será que foi para o céu? Será que existe o céu? Ou foi para o inferno? Tomara que não exista. Meu Deus, quem sabe? E eu, para onde que eu vou? Também não sei. Meu pai, aí começa o desespero. Deus me leva, eu quero ir junto com ele. Aí se Deus vem para matar, não, agora não, Senhor, me dá um tempo. Mas quem morre com a certeza da salvação, o clima é outro. Caramba, há uma dor pela perda, mas há uma alegria pela certeza da salvação e pela certeza de que eu vou encontrar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu familiar que se foi, porque se ele morreu em Cristo e eu estou em Cristo, a gente vai se encontrar. Aleluia, aleluia. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Raparzô é a palavra que aparece no grego, raparzô, que é traduzido como arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha a advertência que ele faz no final: consolai-vos, encorajai-vos, animai-vos uns aos outros com essas palavras. A doutrina da ressurreição é para nos animar e nos encorajar. Nós vamos ressuscitar. A morte para nós não é o fim. Amém, gente? É só um tempo. Morri, estou só dando um tempo. Só estou dando um tempo nessa terra. Cansei daqui, parti, mas só estou dando um tempo. Agora eu estou tirando umas férias com Jesus, mas quando ele voltar eu venho junto com ele para buscar vocês. Aleluia. Mas você vai ter que me engolir até os 120, não se preocupe. E aí você não precisa se preocupar. Colocar a morte sobre os pés de Cristo é um exercício de fé da igreja. É crer que a morte, com todas as suas consequências, a pobreza, a miséria, doenças, maldições, foi derrotada na cruz. E veja bem, você crê e é Deus quem faz a obra. Você crê na cura, mas quem cura é Jesus. Você crê na prosperidade, mas é Ele que abre as portas de novas oportunidades. Você crê e Ele faz a obra. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso, porque quem faz a obra é Ele. Você só precisa crer. Só crer, mais nada. Quando você diz que você crê, sabe o que Deus diz para você? Sente-se à minha direita. Sente-se à minha direita. Eu creio que estou curado. Você quer ver como é que isso funciona? Bené, mais uma vez. Bené hoje está sendo Jesus. Foi promovido. Está Jesus no trono. Aí está você com uma necessidade qualquer. E você, quando está com necessidade, você ora? Pelo menos eu e mais umas 5 pessoas a gente ora. Amém. Há esperança, aleluia. Você está com necessidade, você ora? Senhor, o Senhor está vendo que eu estou passando por essa necessidade financeira, meu Deus, os boletos estão acumulados. Hoje tem um do mês 5 do 8, depois tem outro 5 do 9, 5 do 10. Eu não sei o que eu vou fazer, meu pai. Jesus, qual é a resposta que tu tens para mim, Jesus? Sente-se à minha direita. Mas Senhor, peraí, sentar não dá, eu preciso resolver. Eu estou preocupado, o Senhor não está vendo, eu estou preocupado, é a minha família, porque meus filhos precisam comer, cadê o leitinho das crianças? Jesus, qual é a resposta que você tem para mim? Sente-se à minha direita. Meu pai, aleluia, estou preocupado. Jesus, tu não está vendo, o tapete está ficando gasto, o tapete está gasto, o problema está sendo resolvido. Até agora não, você está gastando o tapete, gastando a sala de sapato. Meu Deus, eu estou preocupado, eu não sei o que eu vou fazer. Jesus, me dá uma resposta. Sente-se à minha direita. Aí quando você cansa, você senta, quando você senta ele levanta. E aí ele entra em ação, ele vai trabalhar. Enquanto você anda para lá e para cá, Jesus está sentado te convidando para sentar. Você se assenta, ele se levanta para dar a você a vitória que você precisa. Aleluia! O convite de Jesus é sempre esse: sente-se à minha direita. Esse é o lugar que Deus colocou para você, assentado com Ele em lugares celestiais. O nosso problema é a nossa tendência a queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito, do nosso próprio esforço. Aí gera ansiedade, gera preocupação, desespero e inquietação, e é isso que gera medo.
É isso que acaba gerando medo. Eu tenho medo de perder o emprego. Já perdi. Agora eu estou com medo de não conseguir achar um novo. Não, eu estou com medo do futuro. Como é que vai ser? Eu não sei, eu dependo do INSS. Minha pensãozinha, aleluia. Oh, meu pai, como é que vai ser? Não sei. Quando você começa a andar nessa ansiedade, isso gera medo. O Salmo 91 é um salmo que nos promete proteção. Todo mundo já leu o Salmo 91 alguma vez na vida. Que nos promete proteção. O Salmo 91 é engraçado que Deus faz essas coisas na palavra. Às vezes, Deus coloca dois textos, um de frente ou de costas para o outro. O Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. E Moisés era um homem da lei. E aí Moisés diz assim: se Deus abençoar, a gente vive até os 70, quem sabe 80. Se houver muito vigor, tu vai até os 80. Mas o Salmo 91 diz que o Senhor nos abençoa com longevidade. Ou seja, eu vou até os 120 e você vai ter que me engolir. E eu vou até os 120 correndo maratona e Ironman. Não vou até os 120. Meu pai. Não. Eu vou até os 120 correndo maratona e Ironman. Amém? O Salmo 91 é um salmo de Davi, que é um homem que aponta para a graça. Agora olha só como é que o Salmo 91 começa. Ele começa dizendo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo é o Elion. É um nome hebraico que aparece. Aquele que habita no esconderijo de El Elion e descansa à sombra do onipotente El Shaddai. E aí ele começa a discorrer uma série de coisas. Praga nenhuma chegará à tua tenda, você não vai se assustar da praga que voa para lá e para cá. E ele começa a discorrer o que acontece, é um salmo de proteção. Mas ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo, esse não será atingido. Que esconderijo é esse? Que esconderijo é esse que Davi encontrou e que a gente precisa encontrar? Um lugar onde as pragas não nos atingem, aonde o medo não causa o seu efeito em nós. Que lugar é esse? Aí eu fui procurar aonde a Bíblia cita pela primeira vez os nomes El Elion e El Shaddai. E eu vi que El Elion e El Shaddai são citados pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 14 e no capítulo 17. Todos os dois textos falando sobre Abraão, de Deus, o relacionamento de Deus e Abraão. No capítulo 14, é um pequeno trecho onde Abraão foi a uma guerra. Quando ele volta trazendo os espólios de guerra, e ele encontra com um homem chamado Melquisedeque, que a Bíblia diz que era sacerdote do Deus Altíssimo, e que era rei de Salém. Salém era uma cidade que mais tarde veio a ser chamada de Jerusalém. Jerusalém. E na verdade, Melquisedeque era um tipo pré-encarnado de Jesus. Era uma manifestação pré-encarnada de Jesus. E quando Abraão chega, Melquisedeque diz para ele o seguinte: bendito seja você, Abraão, pelo Deus Altíssimo, por El Elion. E aí Abraão dá a Melquisedeque o dízimo daqueles despojos de guerra. Então ali Deus deu a Abraão, através de Melquisedeque, uma revelação de que ele, Deus, é o Deus Altíssimo, o Deus mais alto, o Deus que está acima de todo e qualquer Deus, o Deus que está acima dos problemas, das lutas, das dificuldades, que está bem acima, porque El Elion literalmente significa o Deus que está bem acima. Ele recebe essa revelação. Ok, no capítulo 17, Abraão agora já com 99 anos, Deus aparece a ele e diz: eu sou El Shaddai. Na nossa Bíblia em português está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou, Deus agora no capítulo 17, se revela a Abraão como não simplesmente El Shaddai, o Deus Altíssimo, mas agora como o Deus que é o Todo-Poderoso. Ele não somente está bem acima, como ele tem todo o poder. Ok? Aí o que tem entre o capítulo 14 e o 17? Olha aí, revelação, Revelation. Pure Revelation, capítulo 15 e 16. Aleluia. O que acontece no capítulo 15 e 16 de Gênesis? No capítulo 15, Deus aparece a Abraão em uma visão, lhe promete uma descendência, embora Abraão não tivesse ainda um filho sequer.
Aí olha só o que Deus diz para Abraão. Abraão está dentro da sua tenda, ele tem uma visão, Deus promete a ele um filho, e ele pergunta, Senhor, mas como é que eu vou ter filho? Não tenho filho nenhum, o meu descendente é o meu servo Eliezer, é o meu mordomo, ele que vai ser o herdeiro de toda a riqueza que eu possa adquirir. Aí Deus faz um convite para Abraão. Então, conduziu até fora da sua tenda e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A pergunta aqui é, o que Abraão viu? O que Abraão viu? Porque quando você lê isso aqui, de primeira e vê no português dizendo Abraão, Deus dizendo para Abraão, Abraão, conta as estrelas. A impressão que você tem é que Deus disse para ele, vai fazendo uma contagem aí, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e perdi a conta, deixa eu voltar, peraí, Senhor, 1, 2, 3, 4, 5, 1.002, 1.003, 1.004, 1.000 e quanto, e perdi, deixa eu começar de novo, Senhor, número 1, 2, 3, 1 milhão e 4 milhões e 5 milhões, e perdi de novo, não, Abraão ia estar contando até hoje. Esse o segredo aqui é você entender o que significa essa palavra contar. Na verdade, o que Deus mostrou para Abraão foi o evangelho escrito nas estrelas, nas constelações. Essa palavra, esse verbo contar no hebraico é safar. Essas três letrinhas aqui, safar, samer, pei, que também pode ser fei, por isso tem o som de far, e resh. Essas três letras formam a palavra safar, que significa contar uma história. Ela também pode ser lida como sefar. Sefar é um livro. E dessa palavra safar deriva uma outra palavra que é seforá. Quem é que já foi na Sephora, as mulheres aqui? Sephora é hebraico, só com um sotaque francês, Sephora. Mas Sephora é Sephorá. Sephorá significa contar uma história que é contada. Uma história que é contada. Não sei se é a história da maquiagem, do batom. Uma história que é contada. Vem do verbo safar, que significa contar alguma coisa. Não contar numericamente, mas contar uma história. É o mesmo verbo que aparece no Salmo 19. Leia o Salmo 19. O Salmo 19 é um salmo feito para os astrônomos. Devia ser o Salmo dos astrônomos. Porque ele diz lá, ele começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus. E esse verbo proclamar, no hebraico é safar. Algumas outras versões dizem no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, os céus contam a glória de Deus. O que Abraão viu? Quando Abraão olhou para o céu, o que Abraão viu? Ele viu as constelações. Agora entenda o seguinte, há 12 constelações que passam pelo céu da terra durante o ano, não são 14, não são 15, são 12. Impressionantemente são 12. E cada uma dessas constelações forma uma imagem, que o homem transformou naquilo que a gente conhece hoje como astrologia. Mas cada dessas, não foram os astrólogos que inventaram o nome das constelações de Virgem, Libra, não foram, os sábios de Israel, os rabinos da antiga, do tempo lá de trás do Antigo Testamento, eles já conheciam todos esses nomes. Algumas sinagogas, quando você vai aos campos de escavação arqueológica em Israel, você vai encontrar a sinagoga que tem o símbolo do zodíaco no chão, ou no teto. Caramba, como é que é isso? Os caras acreditavam nisso, em astrologia? Não, é porque a astrologia é uma deturpação daquilo que Deus planejou. Quando você olha para o céu, a primeira constelação que você vê, no calendário judaico, no nosso é outra, mas no calendário judaico, a primeira constelação que você vê é Virgem, e Virgem é originalmente simbolizado por uma mulher com uma criança no colo. Peraí, uma mulher com uma criança no colo, qual é a virgem que tem uma criança no colo? A única virgem com uma criança no colo foi a mãe de Jesus, Maria. O que Abraão viu quando ele olhou para o céu? Ele viu a constelação de Virgem. Porque lá em Gálatas diz para nós que Abraão recebeu a promessa de um descendente, e Deus não estava falando para ele sobre Isaac ou Ismael, mas sobre Cristo. O verdadeiro descendente era Cristo. Quando ele olhou, ele entendeu, ele recebeu uma revelação do Evangelho. A Virgem é a constelação que aparece no céu, que aparecia no céu no período do nascimento de Jesus, que é o período dos tabernáculos. É a mesma constelação que aparecia no céu na época do nascimento de Jesus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento que revela que Jesus nasceu de uma virgem.
A 12ª constelação é a constelação de Leão. E o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, revela que Jesus é o leão da tribo de Judá. Meu irmão, a astrologia, você está pensando que o pastor Fragale virou astrólogo? Presta atenção, não é nada disso. Presta atenção. Você que consulta a astrologia, que você vai no jornal para ver lá. Deixa eu ver aqui o que diz para mim, Aquário, aleluia. Fará uma viagem. Pode ser que hoje encontre o amor da sua vida. Receberá um aumento. Nunca disse será demitido. Abre o olho. Nunca. Aquilo é uma furada. Mas eu fiz uma mapa astral furada. Porque na verdade a astrologia é uma perversão diabólica para desviar a atenção do homem daquilo que Deus criou. Para que o homem olhe para si mesmo. Para que o homem olhe para si mesmo, tentando olhar nas estrelas e encontrar o seu destino. Seu destino não está escrito nas estrelas, o seu destino está em Cristo. Não tem estrela no mundo. Presta sua atenção, gente. Olha o cuidado de Deus. Deus, quando cria o universo, é como se Ele estivesse olhando para as estrelas, para as constelações, da perspectiva da Terra. E Ele vai colocando cada estrela num determinado lugar, numa determinada disposição, que olhando da Terra, você vê uma figura que forma uma figura de virgem, de peixes, de aquário, ou seja lá do que for. Deus, Ele coloca cada coisa no seu lugar e coloca essas constelações que passam pela Terra no período de um ano, exatamente 12, que correspondem aos 12 meses. E cada uma dessas constelações apontam para Jesus. Eu não tenho tempo para isso, mas se eu pegasse para você mostrar o nome de cada estrela que constitui cada uma dessas constelações, cada estrela dessas, Orion, Alfa, o nome que seja, Alfa Centauro, cada uma delas aponta para Jesus. E a Bíblia diz que Deus, Ele nomeou as estrelas, que Deus colocou o nome das estrelas. O que Deus fez? Deus estava revelando já nos astros o plano da salvação. Foi o que Abraão viu, foi o que Abraão olhou. Se você quiser saber o que significam os signos, virgem é o filho, saiu encarnado, desculpa, foi um erro de digitação, é encarnado, com E. O filho encarnado. Libra, o redentor julgado. Libra não é uma balança, é a lei, o redentor julgado. Escorpião é o ferrão que fere o calcanhar, que lá em Adão Deus prometeu, o teu descendente será ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça desse escorpião, dessa serpente. Sagitário, que hoje é visto como um centauro, metade homem, metade cavalo, no tempo de Jesus, ele era visto como um arqueiro, o vitorioso, que é Jesus o vitorioso. Capricórnio é um bode, e o bode era o animal sacrificado no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Jesus, o nosso sacrifício pelo pecado. Aquário fala da água viva, Jesus, ele é a água viva. Peixes fala do pescador de almas. Jesus disse para Pedro e para os outros: eu vou fazer de vocês pescadores de almas, porque ele, Jesus, é o primeiro pescador de almas. Áries é o cordeiro, é um carneiro, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Touro é o servo incansável apresentado por Marcos no seu evangelho. Gêmeos, Israel, gentios trazidos juntos em Jesus. Câncer é hoje a imagem de um caranguejo, mas na época de Jesus era uma estalagem, um hotel, um lugar de descanso, e Jesus é o lugar de descanso. Vinde a mim, eu vou dar a vocês descanso. E finalmente Leão é o vitorioso. Nada disso tem a ver com futuro ou previsão de futuro, tudo isso tem a ver com Ele, aponta para Ele e revela quem Ele é. Amém? Abraão, ao olhar para as estrelas, viu o evangelho do Senhor Jesus, o mesmo evangelho que nós recebemos e cremos, e ao ver esse evangelho revelado nas constelações, ele creu, e isso é o que foi imputado a ele para a justiça, porque ele olhou e viu: caramba, é isso que o meu descendente vai produzir, a salvação para todo aquele que crê, vai trazer o Messias. Caramba, eu creio. Quando ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 16, agora o que diz Gênesis 16? Isso é a história de Gênesis 15. E Gênesis 16, o que diz Gênesis 16? Qual é a história de Gênesis 16? Gênesis 16 é a história, é o capítulo inteiro falando sobre Agar, aquela serva, aquela escrava. Abraão não tinha filhos com Sara. Aí Sara tem uma grande ideia. Não foi uma ideia de Deus, foi uma ideia da carne. Abraão, você pode ter um relacionamento com Agar, ela é minha serva, quando o filho nascer, vira meu filho. Boa ideia. E Deus está lá em cima dizendo assim: não faça isso, Abraão, besteira, para. E Abraão foi nessa, fez uma besteira, engravidou Agar, teve o filho. Maravilha. Só que
A Bíblia diz para nós agora que Agar, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que Agar, ela é um tipo que aponta para o Monte Sinai. Literalmente Paulo diz, Agar é o Monte Sinai, que aponta para a velha aliança da lei que gerava escravidão. Caramba! Quer dizer que agora o capítulo 16 revela isso. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. O capítulo 16 termina dizendo que Abraão, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Deus aparece novamente, no capítulo 17, versículo 1, para firmar a aliança da promessa do descendente que viria, Abraão estava agora com 99 anos. De 86 aos 99 são 13 anos. 13 anos, Deus já tinha dado a promessa do filho? Já. Abraão já sabia que Deus era El Elyon? Já. Mas agora 13 anos esperando. Por quê? Porque no momento em que Agar entra em cena, a lei, Abraão ficou dividido entre aquilo que ele creu e que deu a ele a condição de ser justo pela fé, e agora a obra que ele havia realizado pela carne. Caramba, Agar, Sara, Agar, a lei, a graça. Eu estou prestando atenção aqui, ali, e a Bíblia diz que o homem de mente dividida não recebe coisa alguma de Deus. Tiago diz isso. Enquanto Abraão ficou dividido, ele ficou, peraí, mas agora como é que eu faço? Será que vai vir um outro descendente? Não vai vir. Não, mas já tem aqui Ismael, eu tenho que cuidar. E Sara no pé dele, larga disso, Abraão. Isso aqui não está legal. Não, mas eu tenho que, porque Sara, nós somos alvo da promessa. Isso foi imputado, eu vi nas estrelas, eu vi na constelação, que vai vir um descendente, mas eu tenho que cuidar aqui daquele produto da carne, eu tenho que cuidar disso aqui. Abraão dividido, até que Deus aparece para ele e diz, Abraão, presta atenção numa coisa. Hoje, agora aos 99 anos, você não tem mais condição de produzir um filho pela carne. Agora você já dobrou o cabo da boa esperança, já era, não vai mais produzir filho algum, e agora eu vou mostrar para você que eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou somente El Elyon, eu não sou somente o Deus que está acima dos outros deuses. Eu sou um Deus que posso usar o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E eu posso fazer com que você seja renovado e produza renovação também na sua mulher. E vocês possam ter um filho, porque os impossíveis dos homens são possíveis para mim, porque eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Custou 13 anos para que Abraão tivesse essa revelação. Você não precisa de tanto tempo, você tem 13 segundos para entender que Deus é o teu El Shaddai. Ele não é somente o Deus que está acima dos teus problemas, Ele é o Deus que resolve os teus problemas. Ele é o Deus que venceu a morte na cruz do Calvário, para que fosse removido de você o medo da morte, o receio de que a fé não vai dar certo. A fé funciona sempre. Creia, mantenha firme a sua confissão de fé, não abra mão, porque Jesus pagou o preço para que você seja vitorioso e mais que vitorioso. Quando, por causa da visão embaçada pela lei, ou seja, Agar, o seu filho, levou 13 anos para finalmente Abraão receber a revelação de que Deus é, além de ser El Elyon, o Deus Altíssimo, Ele é também El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você quer entrar no esconderijo do Altíssimo? Entrar no esconderijo do Altíssimo é você olhar para Jesus e somente para Ele, confiando totalmente nele, dependendo somente dele. Quando você faz assim, você entra no esconderijo do Altíssimo e Ele se revela a você como o Deus Todo-Poderoso. Quando você esquece dos Ismaéis da vida, quando você para de olhar para a lei, quando você para de olhar para as circunstâncias, quando você para de ser dirigido pelos sentimentos e olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, você está entrando no esconderijo do Altíssimo e ali Ele vai se revelar para você como El Shaddai, o Deus que tudo pode. Aleluia!